agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 22 de abril de 2005, uma sexta-feira. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, nesta manhã o tema da nossa mensagem é olaria. Tema olaria, Jeremias 18, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Até aqui, em nome de Jesus. Nesta manhã o tema da nossa mensagem é olaria, e o texto é conhecido, Jeremias 18. E olaria é justamente um local de se fazer artesanato, se fazer artefatos de barro, de argila. Quer dizer que a olaria é um local de preparação, de formação, um local onde se prepara um recipiente. Na olaria se faz tijolo, na olaria se faz telha, na olaria se faz vaso. Quer dizer que na olaria é o local específico para se realizar um bom artesanato, uma boa obra, um bom recipiente, etc. Nesta palavra que você leu comigo, o profeta Jeremias, ele recebe uma mensagem de Deus. E Deus fala: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias desceu e foi à casa do oleiro. E ele desceu porque Jeremias estava em Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade alta. E Jerusalém é justamente uma posição elevada em relação a onde estava a casa do oleiro. E Jeremias, ele desceu e foi até a casa do oleiro. E ali na casa do oleiro ele viu o oleiro trabalhando com barro, com argila, e ele via aquele oleiro fazendo um vaso, e o vaso se quebrava, e o oleiro fazia outro vaso de outra forma, e diz, conforme bem parecia aos seus olhos. E esta passagem, que é uma passagem conhecida, era uma ilustração, era uma visão a Jeremias dada por Deus para que ele entendesse como era a forma de trabalhar de Deus com Israel. Deus se colocava como o grande oleiro e Israel como o barro que na olaria do Senhor passava por vários processos. Amados, nesta manhã Deus quer trazer ao nosso coração a seguinte mensagem: a olaria é um local de preparação, um local onde se desmancha o barro, onde se faz um modelo novo. E nesta hora Deus está dizendo para você: veja, você também passa pela olaria, você também passa em determinados momentos na olaria do Senhor. E na olaria do Senhor ele desmancha você, ele faz você novamente, ele trabalha para que você tenha uma nova forma. Como nesta manhã de repente você está vivendo ou passando pela olaria de Deus, e na olaria do Senhor ele fará de você uma outra criatura, uma outra pessoa, ele te dará uma nova forma. Mas veja que ele teve que descer. Jeremias desceu até a casa do oleiro. E você nesta manhã precisa descer também. Descer à casa do oleiro significa que você precisa se humilhar. Você precisa se colocar numa situação de servo, numa situação de espera. Você deve nesta manhã esperar que Deus venha modelar a sua vida. Não adianta o seu passado, não adianta o que você fez até hoje. Não adianta você se vangloriar daquilo que você já fez, não. Deus, ele quer você fazendo hoje. E de repente você abandonou a obra, de repente você já não é mais a mesma pessoa, de repente você abandonou o primeiro amor. E Deus está falando para você: olha, você agora está na casa do oleiro, e eu vou fazer de você uma nova criatura, e eu te darei uma nova forma. Pois saiba, amados de Deus, que quando o Senhor faz você descer à casa do oleiro, é porque ele quer te dar uma nova forma, ele quer fazer de você uma nova criatura, ele quer fazer de você uma pessoa renovada pela força e poder do Espírito Santo. E saiba que nessa manhã Deus faz de você um vaso novo, um vaso preparado, uma obra nova, uma caminhada nova.
Deus estará transformando você nesta manhã, porque a palavra diz que ele desceu para a casa do oleiro. Desça para a casa do oleiro também nesta manhã. Mas nós verificamos o título. O título da mensagem é o seguinte: quando Deus te faz descer a olaria. Quando Deus te faz descer a olaria. Quando Deus faz o crente descer a olaria, muita coisa acontece. Por exemplo, nós aprendemos aqui do versículo 5 até o 10, que quando Deus faz você descer a olaria, você vai descer lá porque Ele quer mostrar os seus defeitos. Ele mostra os defeitos para mim e para você. Quando você desce a olaria, os defeitos serão visíveis. Deus te mostrará os defeitos, amado. Porque no versículo de número 5 diz assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Veja que Deus, ele disse: olha, vocês estão nas minhas mãos como o vaso na mão do oleiro, como o barro na mão do oleiro. E Deus não é diferente conosco. Ele falou para Israel e fala para mim e para você também. Quando nós descemos a olaria, nós verificamos os defeitos, porque Deus mostra: olha, você está assim, você está torto, você está com esse defeito, você está rachado. Então a casa do oleiro, ou melhor, a olaria, não é um local de maltratar, não. É um local de refazer aquilo que está imperfeito. E veja que ele disse: olha, eu faço conforme o oleiro faz com o barro. E ele diz aqui no versículo 7, ó, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar, se ela se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a uma gente de um reino para edificar e para plantar, veja bem no versículo 10, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Quer dizer, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Então o nosso Senhor, ele faz com que você e eu, nós desçamos a olaria para ele mostrar os nossos defeitos. Ele disse: olha, e quando eu mostro o defeito, se há um arrependimento, eu perdoo, mas se não existe um arrependimento, eu não perdoo. Então quer dizer aqui, na verdade, que Deus falava para Israel. Deus lembrava os erros de Israel. Deus indicava a falha, como nesta manhã Deus também indica a falha para nós. Ele mostra, ele lembra, ele indica, ele mostra: o defeito está aqui, a falha está aqui, a brecha está nessa área. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e quando nós percebemos que descemos à casa do oleiro, e nem sempre nós gostamos de descer à casa do oleiro, porque você ser desmanchado e feito de novo não é muito agradável. Mas quando Deus ele faz isso, amado, é porque Deus quer te dar uma forma nova. É porque Deus nessa manhã ele ama você profundamente. Então ele quer dar uma nova forma para você e para mim, porque Deus nessa manhã ele está levando você à casa do oleiro e mostrando os defeitos para que você se levante, se arrependa e seja um vaso novo nesta manhã. Porque Apocalipse capítulo 2 versículo 4, a palavra diz assim: tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deus fala contigo nesta manhã que você deve voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar ao início, voltar a fazer tudo aquilo que você deixou de fazer. Deus te deu talento, porque você está enterrando o talento. Deus te deu condição, porque você está desprezando essa condição. Não, nesta manhã saiba, se você foi à casa do oleiro, Deus te mostra o defeito para você dar a volta por cima e não para você ser destruído. Quando Deus te fazer a olaria, veja, em segundo lugar do versículo 11 ao 12, tinha muita coisa a falar, mas pelo tempo a gente tem que agilizar. Então do versículo 11 em diante, nós aprendemos em segundo lugar, que quando Deus te leva, te faz descer a olaria, Ele muda você. Então Ele mostra os defeitos, mas Ele muda você também.
Ele vira a situação, ele faz tudo de novo para você e para mim. Veja que no versículo 11 diz assim: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pode marcar aí, convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então Deus, ele mandou um recado para que o povo dele, Judá e Jerusalém são a descendência de Davi, era o povo de Deus, mas estavam praticando o que não agradava a Deus. E às vezes você está fazendo alguma coisa que não é da vontade de Deus, até parece que é de Deus, mas não é. E você fica agoniado e sente por dentro incômodo, porque Deus está mandando você fazer algo e você está fazendo outro. Então ele diz: olha, vocês têm que ouvir, porque eu já estou preparando algo ruim contra eles, contra vocês. E aqui no 12 diz: mas eles dizem, quer dizer, eles diziam, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito de um malvado coração. Veja, o povo de Deus não queria ouvir ao Senhor, não queria fazer aquilo que Deus queria, mas eles queriam andar pela sua própria esperança, pelas suas próprias imaginações e pelos propósitos, diz a Bíblia, malvados do seu coração. Veja, amada, nessa manhã, você e eu, nós não podemos realizar aquilo que nós queremos. Nós devemos realizar aquilo que Deus quer, porque Deus nesta manhã, Ele quer mudar você, Deus, Ele quer me mudar também, mas é necessário que você se permita, é necessário você dizer não à sua própria vontade e dizer sim à vontade de Deus na sua vida, porque se Ele te muda nesta hora, se Ele te muda neste momento, você pode ter a certeza, ainda que você esteja na olaria, sofrendo um pouco, por um pouco de tempo, mas Ele está querendo mudar você e Ele muda, porque Apocalipse 3,19 Ele disse: eu repreendo e castigo a todos que eu amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Que nessa manhã a palavra de Deus mude você, e que se você está neste momento na olaria, saiba, a olaria é para te mudar, não para acabar com você, mas para transformar a sua vida. Quando Deus te faz descer a olaria, a partir do versículo 13 nós aprendemos em terceiro lugar. Nós, quando estamos na olaria, olha só, Ele molda você na olaria, Ele mostra o defeito, Ele muda você e Ele molda você também, Ele dá uma nova forma, uma nova aparência. Você tem uma aparência antiga? Deixa essa aparência antiga, acabou. Porque se essa aparência antiga fosse boa, você não estava desse jeito. Se essa aparência antiga fosse algo bom, você não estava todo destruído assim, não, meu irmão. Deus quer moldar você, quer te dar uma nova forma, uma nova aparência. Veja no versículo 13 diz: portanto assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel, porque Ele considera Israel como sendo o seu povo, como sendo a sua virgem. E Ele diz: porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Olha só, ou deixar-se-ão as águas estranhas frias as correntes? Quer dizer, Jeremias, inspirado pelo Senhor, ele disse: será que a neve vai deixar o local? O local que é da neve, a neve ficará. A rocha que é do campo, a rocha pode sair andando? Não. As águas podem sair do rio? Não. Ele estava querendo dizer, assim como a rocha não sai do campo, e a neve não sai do Líbano, e as águas não saem das correntes, mas o meu povo quer sair da minha presença. Porque ele diz no 15, contudo o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Veja, Deus, Ele está dizendo claramente, o povo dele se afasta dele, não ouve a palavra dele, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua, quer dizer, coisas horrendas. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça, quer dizer, balança a cabeça. Fala assim, mas não era essa pessoa que servia a Deus? Não era esse homem, essa mulher que era de Deus? Mas por que está assim? Porque não ouve a palavra.
porque não pratica a palavra, porque vive segundo os seus preceitos e as suas vontades. Então nessa manhã é momento de você mudar. Deus quer moldar você, porque no versículo 17 disse: com o vento oriental o espalharei diante da face do inimigo. No rosto, olha só, espalharei com a face do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Você já imaginou? Na hora que você ora, Deus dá as costas para você, e Ele não mostra o rosto, mas Ele mostra as suas costas, pois Deus está dizendo: assim foi o meu povo Israel, e assim é atualmente também. Muitas vezes eu e você e todos nós, que eu me incluo junto contigo, nós damos as costas para Jesus. Você fala: não dê as costas. Não, dar as costas não significa que você vai entrar numa feitiçaria, mas dar as costas é você ouvir a palavra de Deus, você saber o que Deus quer para a sua vida, e você dizer não e continuar na sua mesma heresia de sempre, na mesma mentira de sempre, e ainda ensinando os outros as mesmas heresias. E Deus está dizendo: olha, vai chegar a hora que eu vou virar as costas, vai chegar a hora que eu não vou mais ouvir você, porque você não quer me ouvir, e você já conhece a verdade. Pois saiba que nesse exato momento, Deus quer moldar você, amado, amada do Senhor. Ele quer te dar uma nova forma, uma nova aparência, porque lá em Isaías 43:18 ele disse: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu farei uma coisa nova, e sairá para a luz. Venha para a luz. Venha para a luz nessa manhã, porque diz aqui claramente: porventura você não saberá, eis que eu porei caminho no deserto, e rios no ermo, quer dizer a tua terra seca, sem forma, vazia, você todo despedaçado. Saiba, se você foi para a olaria, Deus quer moldar você e te dar uma forma nova, uma forma diferente, uma forma atual, para que você seja um vaso de honra, e não mais um vaso simplesmente jogado num canto de um quarto qualquer, em uma igreja qualquer, num fundo de quintal qualquer. Não, você é vaso para proclamar as verdades do reino de Deus. E saiba, Ele muda você, porque você está na olaria do Senhor. E quando Deus te faz descer a olaria, Ele mostra os defeitos, Ele muda você, Ele molda você, mas também na última parte, Ele reveste você. Mas como é isso? Como? Ele faz um vaso novo, Ele te dá uma forma nova, e Ele faz com que você tenha um revestimento. Você vai ter alguma coisa bem resistente por fora, você não vai mais trincar. Você não é aquele vaso que com coisa pequena você estava trincando, qualquer besteira você trincava. Não, meu irmão, você agora é resistente, você vai ser sólido, você vai ser um homem ou uma mulher de fé, que anda às passadas da fé. Quer dizer, você não anda vendo para o lado direito nem para o lado esquerdo, vendo tudo e não vendo que a tua vida não muda. Não, meu irmão, você vai ver a sua vida mudar, porque você será revestido. Veja que maquinaram mal contra ele. Então disseram para Jeremias: vinde, maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Não é assim? Estão querendo ferir? Não querem ouvir? Ah, não, mas é a lei do profeta, que se dane tudo. Deus não está falando? Então não importa o teu cargo, não importa a tua posição, importa que Deus está falando. Se você tentar fazer alguma coisa, você vai ser ferido. E se alguém tentar fazer contra você, será ferido sim, porque Deus está dizendo: vinde, ferímo-lo a Jeremias. Mas você nessa manhã saiba que você não será afligido por nada, disse Jeremias. A língua desse povo não vai te pegar não, porque eu estou contigo. Porque diz assim Jeremias, orando e clamando a Deus: olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci, olha só, na tua presença, para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Jeremias falou: eu só fiz o bem, eu só falei a tua vontade, estão querendo me matar. É assim, meu irmão, mas você deve permanecer firme. Portanto, entrega, disse Jeremias, seus filhos à fome, e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte.
e os seus mancebos feridos à espada na peleja. Olha, Jeremias ficou louco. Jeremias falou, poxa, eu estou fazendo bem e fazem o mal. Jeremias começou a fazer uma oração toda diferente. Não, irmão. Veja que Deus protegia Jeremias. Veja que Deus estava com Jeremias em todos os momentos. E ele simplesmente falava da olaria do Senhor, saiba. Se Deus te repreende, se Deus te manda uma palavra bem aguda, não é para o seu mal. Ele manda para você ser renovado, porque Ele quer fazer coisas grandes na sua vida, mas é necessário você crescer espiritualmente. Ele diz assim, ouça o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles, de repente, porque cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Quer dizer, que podem abrir covas para você, podem criar laços para você, mas Deus está com você nesta manhã, porque diz aqui, mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Quer dizer que se você desceu à casa do olheiro, se você passou por todo o processo, neste exato momento Deus reveste você, porque quando começou o ministério de Jeremias, no capítulo 1:19, ele disse para Jeremias, Jeremias, não temas a todos eles, porque pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Nessa manhã eu te digo, Deus está mandando um recado. Se você desceu à olaria, Deus mostrará os teus defeitos, mudará você, moldará você, mas Ele te revestirá também, porque pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. E saiba que nesse momento Deus renova você na olaria do Senhor. Há uma mudança nesta manhã, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe nesta manhã.